Fala, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso Conexões PE 2026. A gente vai ter um ano aí repleto de entrevistas, de bate-papo, de conversas, falando muito sobre Recife, sobre Pernambuco, sobre Brasil, sobre o mundo. A gente está na rede mundial. Deixa eu aqui trazer meu parceiro aqui, Eduardo. Olá, aqui pessoal. No nosso primeiro programa, né, Eduardo? Isso. Nosso primeiro programa aqui da série 2026. Ainda está em tempo, né? Feliz ano novo para todos os telespectadores. Hoje estamos aqui com o doutor Renato de Vasconcelos Alves, dentista. Doutor Renato, hoje o tema é saúde bucal. Ele é formado pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco, é mestre e doutor em periodontia pela Unicamp, São Paulo, pós-doutorado em odontologia pela FOP, né, Faculdade de Pernambuco, é professor da área de periodontia da FOP, Pernambuco, e coordenador dos cursos de especialização e aperfeiçoamento em periodontia da Associação Brasileira de Odontologia, Seção Pernambuco. Obrigado, doutor Renato, pela participação e vamos às perguntas tradicionalmente. Maravilha, obrigado a vocês pelo convite, a você, Eduardo, Beto, que eu conheci agora, é um prazer. Vamos tentar aí conversar sobre saúde bucal nesse tempinho que acho que vai ser proveitoso para todo mundo. Antes da gente conversar sobre a saúde, queria saber como é que o senhor escolheu a odontologia, qual é o caminho que o senhor encontrou, questão de família, como foi? Tá, essa pergunta é bem interessante, eu gosto de falar sobre isso até com os meus alunos na faculdade. Não tem nenhum parente dentista, parente próximo. Tinha uma prima da minha mãe, muito distante, mas assim, o contato era muito pouco. E eu costumo relacionar a minha escolha pela odontologia em dois aspectos. Um triste, até certo ponto triste, e outro pitoresco, né? O triste é que com 7 para 8 anos eu sofri um acidente jogando bola, caí de boca no chão e perdi o dente da frente. O dente já era o dente permanente. E isso foi um trauma grande e tal. Meus pais ficaram muito aperreados e tal. Eu não tinha muita noção, porque foi nem doeu tanto. Na minha lembrança, nem doeu tanto. E acabou que a gente conseguiu recuperar o dente. E existe essa possibilidade, eu vim descobrir isso já na faculdade de odontologia, né? Existe a possibilidade de você reimplantar. Você tem um tempo ali de algumas horas, você pode recolocar o dente na boca, né? No lugar certo e fazer alguns cuidados. Um dentista deve fazer isso, né? Recolocar, estabilizar ele e fica acompanhando por um tempo. Acontece que a gente recuperou o dente, foi a um dentista, indicado por uma amiga da minha mãe, e o dentista não conduziu da forma adequada. Ele colocou o dente numa solução, que é também importante que eu não mencionei. A gente precisa colocar o dente numa solução que deve ser água, soro ou leite, né? A gente colocou, acho que na água, e levou para o dentista. Chegando lá, ele colocou numa outra solução que não é indicada, que é a água oxigenada. Então, isso acabou com a vitalidade daquela... e com a possibilidade também daquele dente de ser reimplantado. E aí, ele não sabia meio como conduzir na hora. Ele era um dentista até já experiente. E ele não conseguiu reimplantar. Então, eu fiquei ali dos 8 até os 11 anos, mais ou menos, usando uma prótesezinha, né? Até começar um tratamento ortodôntico e tal. E aí, esse tempo, esses 3 anos aí, foram tempos de muita ida ao dentista. Eu ia muito ao dentista para ir acompanhando o crescimento, como é que estava e tal. Então, eu fui me familiarizando com aquilo, com o cheiro do consultório e tudo, com o cuidado do dentista, né? Essa é a parte relativamente triste da história. Nessa segunda etapa, a partir dos meus 11 anos, eu fui fazer um tratamento ortodôntico para colocar os dentes no lugar, né? E era muito caro na época, assim... Eu não sei se vocês fizeram um tratamento ortodôntico, né? E era caríssimo, se pagava em dólar. Eram poucos dentistas que faziam isso aqui em Recife.
Doutora Ulicea. Sim, tinha a doutora Ulicea, que era uma pioneira, tinha o doutor pioneira. Lauro. Enfim, havia uma certa aristocracia da odontologia aí e se cobrava em dólar. E eu lembro claramente do meu pai dizendo para mim, no dia que a gente fechou lá era um contrato que se assinava, se assina até hoje, mas nessa época era falando sobre o pagamento, principalmente. E meu pai, quando saiu do consultório, disse, olha, Renato, você vai ter que usar esse aparelho. Eu tinha que usar um aparelho externo, né? Você vai ter que usar esse aparelho mais horas do que o dentista mandou, porque a gente precisa acabar isso rápido para não ficar pagando mais tempo, né? Até aí tudo bem. Só que, sei lá, uns 6 meses depois, eu fui a esse dentista, ele tinha uma clínica ali no Espinheiro, e eu fui ao dentista sozinho. Era férias escolares, e eu saí andando, eu morava na Boa Vista, saí andando até o Espinheiro. Quando eu chego lá, eu cheguei antes da consulta. Eu cheguei lá, tipo, às 10 da manhã, e a minha consulta era às 10h30. E eu fiquei na frente, sentado. Era uma casa bonita, me lembro até hoje. Era uma casa bonita, um jardim na frente. Eu sentado, ele chega, o meu dentista. E ele chega, na época, era um Monza, o carro dos sonhos era o Monza. Tinha um Monza lindo, brilhante, perfeito. Ele desce do Monza, às 10 horas chegando para trabalhar, né? Do Monza, todo elegante, de branco, impecável, cheiroso. Bom dia, Renato, tudo bem? Aí eu falei, caramba, eu quero fazer isso. O cara chega às 10 horas para trabalhar, né, num carro do ano, impecável e tal, e ganha bem, porque eu sabia que meu pai pagava caro para ele. Agenda cheia, hoje é tudo isso que eu queria fazer. Acabou que quando eu entrei na faculdade, eu vi que isso era uma grande ilusão. Né? Mas, assim, eu já tinha me apaixonado pela odontologia. Então, essa é a história da minha entrada na odontologia. E depois, na faculdade, eu vi que a especialidade que ele fazia não tinha nada a ver comigo. E eu fui me encontrando em outras atividades, e especialmente na minha especialidade, que é a periodontia. O engraçado, Eduardo, que é aquele barulhinho daquela maquinazinha não incomodou o senhor, não, né? Até hoje incomoda a mim. Não, aquele hoje barulhinho... me incomoda mais. Mas porque eu acho que quando você estuda e tal, e sabe o que está sendo feito, aí você fica, mesmo aqui, deitado na cadeira, né, sentado, sendo atendido, você fica imaginando. Agora a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então você acaba... conhecimento. Você acaba... Sabendo que... Pela imaginação, às vezes sofrendo um pouco mais. Eduardo, por favor. Veja, existe uma curiosidade histórica, né, nessa questão da odontologia. Muito tempo atrás, a odontologia chegou a fazer parte de uma especialidade da medicina. Né? E por que a odontologia hoje, quer dizer, hoje não, já faz muito tempo, ela foi por outro caminho. Né? Porque a pessoa o médico quem trabalha com os olhos é médico, né? O nariz, o ouvido, garganta é médico, a pele médico. E por que a odontologia seguiu um outro caminho e se tornou uma especialidade diferente da medicina? Há um contexto histórico, né, e um contexto científico que precisa ser posto aí, né? A ciência foi evoluindo, né? E o conhecimento das diversas... Tanto que a medicina hoje é super especializada, né? Então, o ortopedista, por exemplo, existe ortopedista de joelho, de quadril, de ombro, né? De cotovelo, enfim, de mão. Eu acho que essa evolução científica produziu essa necessidade de a odontologia se apartar da medicina. Lá atrás, só existiam faculdades de medicina aqui no Brasil, ou melhor, as primeiras faculdades de medicina que foram criadas no Brasil, ali no final do Império, né? Com a vinda da família portuguesa para cá, e da família real. E há uma criação das faculdades de medicina, e a odontologia estava nesse meio como uma especialidade. Então, o indivíduo fazia a faculdade de medicina e, ao final, se ele quisesse trabalhar como dentista também, né, ele tinha que fazer um curso de extensão, talvez, né, fazer algumas provas e tal.
Com o avançar da ciência, foi se entendendo que dentro da boca, ou no complexo mastigatório, né? Não vamos nem chamar de dentro da boca, que a odontologia hoje está bem fora da boca, inclusive, né? Mas dentro do contexto da odontologia, havia uma necessidade de entender mais diferentes problemas que acometiam a cavidade bucal. E aí isso ia ficar muito grande para o indivíduo que estava estudando medicina, que já, como você falou, o corpo inteiro, né, sendo contemplado, né, isso ia ficar difícil para ser também contemplado no curso. Então, acho que essa foi a principal causa para que a odontologia saísse do contexto da Faculdade de Medicina. Doutor Renato, se fala muito hoje em odontologia moderna, preventiva. O que foi que mudou na prática do dentista nessas últimas décadas? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A gente não... Eu acho que nós somos de gerações próximas, né? Então, a gente, por exemplo, na nossa geração, a gente não tinha flúor nas pastas de dente como item obrigatório, como ingrediente obrigatório. E o flúor já foi provado por inúmeras pesquisas há 60 anos, né? Que o flúor tem um papel fundamental na prevenção. Então, o que é que acontecia? A gente, especialmente aqui no Nordeste, a gente foi criado na cultura do açúcar, do doce, né? Do carboidrato, de modo geral. E o carboidrato é o principal veículo, o principal vetor da instalação da cárie, né? Então, o que acontecia? A gente, alto consumo de açúcar, alta incidência de cárie, não tinha um antídoto, né, químico para trabalhar contra isso. Então, o que é que isso repercutia na população? Todos vocês, todos nós, da nossa geração, ou boa parte da nossa geração, tem muitos dentes restaurados, né? Antigamente o amálgama. E o amálgama, respondendo também a sua pergunta, o amálgama, ele exigia que o dentista ampliasse a lesão que a cárie produzia no dente, o chamado buraquinho no dente. Ele precisava fazer um buraco maior do que o que a cárie tinha produzido para reter aquela restauração metálica. Da década de 80 para cá, surge na odontologia uma restauração que não precisa dessa extensão da destruição do dente. Ela se adere ao dente, que a gente chama de resina composta, né? Então, é uma odontologia chamada de odontologia adesiva. Ela se adere ao dente sem ter a necessidade de eu aumentar a retenção. Ela vai se aderir quimicamente, né? E aí isso mudou completamente a odontologia. Essa é uma das revoluções, né? Outra revolução importantíssima é a entrada em massa dos implantes, né? A gente, há 50 anos atrás, pouquíssimos, seu pai tem implantes, né, de mais tempo, mas era numa fase muito não científica dos implantes. De 50, por sorte, eles estão lá na boca e não deram problema nenhum. Mas a odontologia, com o advento dos implantes, ela possibilitou a indivíduos que só tinham a possibilidade ou a oportunidade de receber próteses como a gente chama de perereca, vulgarmente, né? Eles passaram a ter dentes fixos em cima de implantes que são inseridos no osso. Então, eu acho que a odontologia evoluiu muito nesses últimos 30, 40 anos, por essa e outras questões, né? O flúor entra nessa questão da prevenção. Hoje, né, a geração dos nossos filhos, netos, vão ter muito menos cárie, eu vejo isso na faculdade. Os meus alunos na faculdade hoje não veem a quantidade de dentes cariados que eu vi, né? Isso é muito bom para a população. É ruim para a preparação do aluno, mas para a população é fantástico. Você é um cirurgião dentista, né? E domina bem uma técnica que é de enxertar, né? Tira uma parte aqui do céu da boca, né? Uhum. Para enxertar aqui na gengiva quando os dentes estão sob uma ameaça, né? De uma gengiva
chama-se retraída, alguma coisa nesse sentido. Isso. Como é que isso está acontecendo e quem são as pessoas que são apropriadas para fazer esse tipo de tratamento? Que tem a indicação disso. Indicação. Joia. Acho que tem a ver com a pergunta anterior, né? Aí eu vou de novo fazer algum resgate histórico, né? É uma técnica nova, né? Assim, não é. Não, acho que tem os tirar 40, uma parte, tirar 40 uma parte anos, do, 40, 50. do céu da boca e enxertar. Não, ela se tornou de novo, ela se tornou mais acessível. Poucos dentistas faziam isso, porque a informação era muito escassa, né? Então, com o avanço da ciência, isso foi aumentando. E licença, e volta a crescer normalmente o céu da boca? Volta, regenera tudo. Regenera tudo. Normal. Em 99,9% dos casos. Há casos em que fica alguma sequela, mas é raríssimo de acontecer. Acontece, mas é raríssimo de acontecer. Mas voltando, tem a ver com o que foi perguntado anteriormente, né? Então a gente tinha antes um foco não preventivo da odontologia, ou pouco preventivo, né? Não havia uma preocupação com prevenção. Quando a gente massifica essas ideias de prevenção, especialmente de cuidados de saúde bucal, de higiene bucal, né? As pessoas tendem a escovar mais os dentes. Aí eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos na faculdade, para os meus pacientes. Quem lhe ensinou a escovar os dentes? Geralmente foi os pais. Se o seu pai foi dentista, joia. Mas se o seu pai não era dentista, ficou uma lacuna. Né? Se foi um pai diferente, antigamente, meu pai não tinha esse conhecimento. Meu pai e minha mãe não tinham esse conhecimento também. Isso. Então a gente tinha que pegar. Eu era um quinto de uma família de 6, eu tinha que pegar com meus irmãos para ensinar. Pois é. Se a odontologia não ensina o paciente a escovar, ele tende a escovar errado em algumas situações. E às vezes a gengiva, anatomicamente, né? Na sua conformação ali anatômica, ela pode ser mais fininha. E ela não tolerar muito essa escovação que a gente chama de traumática. Atrito, né? Essa força excessiva. Né? Então tem gente que esgarça uma escova de dente com 15 dias. Eu já vi. Eu já vi pacientes que acabam com uma escova em 15 dias. Parece que mastigam. Meu filho, inclusive, ele é um desse tipo, né? Ele vai fazer 14 anos e ele destrói a escova em um mês, que era para durar 2 a 3 meses, né? Então, essa escovação muito forte numa gengiva muito fina é a principal causa da gengiva retraída, a retração gengival. Então, essas pessoas são as principais candidatas a essa cirurgia. Há um mito, né, envolvendo a cirurgia, que é esse do céu da boca, que incomoda e tal. De fato, há um incômodo, mas é um incômodo controlável com medicação e com a técnica sendo feita de forma correta. É um incômodo, não posso dizer que não é, mas... é uma solução. Tem que ser... É a solução. Tem que ser feita. Entendeu? Doutor, falando da questão de prevenção, eu queria que o senhor falasse aqui um pouco sobre os cuidados essenciais com a saúde bucal, principalmente na infância. O que é que os pais precisam fazer e que muitas vezes eles negligenciam, deixam para lá, não tomam cuidado? Vamos lá. Infância. O pai, a mãe, precisa tornar a higiene bucal parte da vida da pessoa, né? Isso é o primeiro ponto. Então, desde novinho, quando a criança ainda não higieniza, bebezinho ainda não tem dente, a mãe, ou está surgindo o primeiro dente, a mãe ou o pai, ou quem estiver cuidando, vai passar uma gazezinha molhadinha ali na gengiva para limpar e tal, para não deixar acumular bactéria. A nossa cavidade bucal, ela é um ambiente extremamente contaminado. Extremamente contaminado, né? Então, quanto mais a gente equilibrar, a gente não vai erradicar as bactérias da cavidade bucal, mas a gente precisa mantê-las num nível compatível com a nossa saúde, né? O objetivo das bactérias é nos agredir, boa parte delas, né? Então, se a gente não controlar
essa contaminação, a gente vai ter problemas. Voltando, então na infância, começar com essa parte ainda sem o dentinho. Primeiro dentinho, escovinha especial para bebê e passar em cima do dentinho para diminuir esse acúmulo de bactérias em cima da superfície dos dentes. Maiorzinho, 1 ano e meio, 2 anos, já tem mais dentinho na boca. Escovinha já apropriada para a idade. Creme dental já com flúor, às vezes até um pouco, geralmente um pouco antes, né? Para que os dentes já vão crescendo, né? Se fortalecendo com a presença do flúor na cavidade bucal. Paralelo a isso, o que a gente falou agora há pouco, cuidado com a dieta, né? Então, eu não posso ofertar demais carboidrato, açúcar demais, porque aquilo tem potencial de alterar o pH da cavidade bucal e favorecer a instalação da cárie, né? Então, principalmente na infância, eu diria que são esses os principais cuidados. E que, assim, eu acho que boa parte das famílias hoje toma conta. Hoje bem mais, tem mais hoje. Bem né? mais, eu acho. Eduardo, por favor. Você já colocou aí os erros, né, e o alimento mais inadequado, ou os alimentos inadequados. Tem alguma classe de alimentos que favorece, de alguma forma, diminui um pouco essa situação de bactérias ruins na boca? A alimentação saudável por si, ela vai deixar o corpo melhor, funcionando melhor. Isso, de fato, já ajuda na saúde bucal, não há dúvida. A gente tinha alguns mitos, né? De que, por exemplo, a maçã... Né? Eu já falar muito disso. A maçã funciona como um palito. Não é real. Não é real. Não é real. Não é real. Engraçado, né? Não É um é mito fortíssimo. Não é real. Palito também não é algo desejável. Depois eu tenho uma curiosidade sobre o palito. Vamos lá. Mas, assim, na verdade, a gente se acostumou a pensar nos problemas bucais como problemas associados somente a resto de alimento, a alimentos que grudam no dente. E, na verdade, os alimentos que grudam no dente, ok, mas eles produzem alterações microbiológicas que favorecem espécies bacterianas se colonizarem, se aderirem à superfície dos dentes e aí produzirem injúrias. E isso eu falo muito nas minhas aulas na faculdade, assim, enquanto nós da odontologia não incorporarmos esse conceito microbiológico, né, de que uma comunidade bacteriana habita a cavidade bucal e que precisa ser entendida e eventualmente combatida, e a gente ficar apontando para a maçã, ou para o chiclete, ou para o pão, ou para o doce japonês, por exemplo, né, que gruda muito nos dentes, enquanto a gente não pensar um pouco além disso, a população ainda vai ter problemas. Então, a gente precisa, como classe, isso é uma batalha minha na faculdade, né, fazer com que os novos dentistas desenvolvam esse entendimento da coisa mais científica da odontologia, justificando, voltando na nossa pergunta lá atrás, justificando o porquê dela ter saído da medicina, né? E, ao mesmo tempo, de ela precisar estar integrada à medicina, à saúde do corpo de uma forma geral. Só antes de você falar do palito, só para pegar essa fase adulta dos erros. E vem a questão do fio dental, a fita dental, que eu não observo muito ser usado pela nossa fase adulta. Imagine eu. Por quê? Porque é difícil usar, é chato usar, né? Fio dental não é uma coisa agradável e simpática de usar, não. Mas é necessário, né? Não há como limpar de forma perfeita uma boca de forma alguma. Não há como limpar de forma perfeita uma cavidade bucal, os dentes, sem usar fio dental, né? A gente vai limpar bem as superfícies que são assim, expostas, né? Mas entre um dente e outro, e é ali onde a maior quantidade de bactérias se alojam e produzem injúrias nos tecidos moles, na gengiva e nos tecidos duros, nos dentes, é ali o nosso principal desafio.
Então, o fio dental é negligenciado por ser chato de usar, né? Mas é extremamente necessário. Infelizmente, eu não consegui trazer para vocês fio dental, mas... Mas a gente usa, viu? Eu uso. Ótimo. Espero que todo mundo use. O que me preocupa também, Eduardo, é o que eu vejo muito nos TikTok da vida, nas redes sociais, é o tal do jatinho. Agora está sendo vendido aquilo ali. Eu não sei se aquilo é válido ou não é válido. Beto, é o seguinte. Eu tenho percebido que tudo na nossa sociedade hoje em dia gira muito em torno de comércio, né? É o modismo da história. Então, assim, é mais fácil eu vender para você a ideia de usar o jatinho, que você vai pagar, sei lá, não sei nem quanto custa, e vai supostamente te limpar, do que eu te oferecer um fio dental que vai te dar trabalho e que, de repente, não vai te diferenciar. Você não vai poder fazer um videozinho no TikTok usando fio dental, né? Até porque você vai estar segurando. O jatinho você está com uma mão aqui e com a outra no celular, né? O fio dental, as duas mãos vou ter que estar no celular. Então, até isso, sabe? Eu acho que influencia. Esse jatinho não tem também para a maior parte dos pacientes, dos indivíduos. Esse jato de água, ele é um floreio. Ele é um floreio, não tem efetividade de limpeza. Para alguns pacientes que usam próteses sobre implantes e que têm dificuldade de remover os restos de alimento por baixo dessas próteses, né, e não podem ficar indo todo dia no dentista para tirar, limpar e voltar, claro. Né? Então, para essas pessoas, esse jatinho tem a indicação, mas para a grande população. A grande população não. Eduardo, tem uma pergunta para... Sim, com relação ao uso do fio dental ou da fita dental, a recomendação é antes da escovação ou depois da escovação? Porque eu já vi de tudo. Antes, durante, depois. Qual é a orientação mais correta? Vamos lá. Ponto pacífico. Usar. Pelo menos uma vez por dia. Antes ou depois da escovação? Em tese, pensando, como a gente já abordou aqui em algum outro momento, na questão microbiológica, entenda o seguinte: a gente vai ter uma comunidade bacteriana querendo aderir a uma superfície de um dente, tá certo? Para que ela produza dano à nossa saúde, ela precisa estar organizada nessa comunidade. A forma que a gente tem mais efetiva de atingir e desorganizar essa comunidade bacteriana é mecanicamente. Nas faces dos dentes, onde eu consigo alcançar com a escova faz esse serviço. Nas faces dos dentes, nos espaços entre os dentes, onde a escova não chega, é o fio dental que perturba, que desorganiza essas bactérias. Então, pensando nisso, tanto faz se eu faço antes ou depois. Eu preciso desorganizar as bactérias que estão organizadas nas faces dos dentes, que a gente chama de faces livres, onde a escova toca, e preciso desorganizar essa mesma comunidade que se forma entre os dentes. Sabe? Agora, o que é que as pessoas normalmente usam como argumento? Ah, é chato porque eu estou passando fio dental e meus dentes já estão limpos, ou eu estou escovando e depois ainda vou ter que usar fio dental, então eu posso levar a bactéria para uma superfície que eu já limpei. Quando você toca, quando você desorganiza mecanicamente essa comunidade bacteriana, as bactérias já morreram. Você pode levar para onde quiser, que elas não fazem problema nenhum. Tá ótimo. Doutor, a gente falou aqui da infância, a gente falou da fase adulta, eu queria falar da terceira idade, né? A boa idade. Quais os cuidados com relação a dentes, gengivas e prótese que é necessário? Tá. A gente vive uma época onde as pessoas estão envelhecendo mais, né? E a gente pode dividir, talvez, em dois grupos. Um grupo de pessoas de mais idade que perderam muitos dentes por tudo aquilo que a gente já conversou, a dificuldade de prevenção lá atrás e tal. E essas pessoas hoje têm a possibilidade de serem reabilitadas com implante, como a gente já falou aqui, e terem uma qualidade de vida fantástica, né?
uma mudança de qualidade de vida, de mastigação. Quando você pensa numa prótese móvel, você tem, sei lá, uma capacidade mastigatória X. Quando você pensa numa reabilitação com implantes, você tem uma capacidade mastigatória 10x, 20x. Né? Então, poxa, é um ganho de qualidade de vida absurdo. Esse é um grupo. Um outro grupo são os idosos que estão envelhecendo com seus dentes naturais preservados, que, de alguma forma, se beneficiaram dessa massificação das medidas de prevenção. Essas pessoas vão ter, certamente, mais impacto da escovação que a gente falou, da escovação mais traumática, então elas podem ter mais retrações de gengiva. Elas vão ter diminuição do fluxo salivar, e isso também altera algum funcionamento da cavidade bucal, do ponto de vista especialmente microbiológico. Elas vão ter ainda o uso de medicações que podem interferir na condição de saúde bucal. Então, é preciso que a gente abrace. Esse é um mercado que a odontologia está se preparando. Eu percebo que a odontologia não está plenamente preparada para receber, mas é um mercado que tem nos procurado cada vez mais, né? Pacientes com 80, 85, que até bem pouco tempo. Recentemente eu atendi uma paciente no consultório de 80 anos, né? Que me falou assim: doutor, eu venho sozinha ao seu consultório. Meu motorista, eu não dirijo mais, o motorista traz. Mas quando é que a gente pensava, algum tempo atrás, de uma pessoa de 80 anos vir sozinha ao consultório? Né? E eu, poxa, verdade. Meu pai vai fazer 80 anos agora e, poxa, vida normal, autônomo. Minha mãe tem 83, vida normal, autônoma. Então, são pessoas que... tem gente que fala que o 80 é o novo 60, né? O 60 é o novo 40 e assim vai. Né? Eu acho que a gente precisa abraçar essas pessoas entendendo que, logicamente, esse tempo de vida traz uma série de repercussões na cavidade bucal e de cuidados a mais que a gente precisa ter. Mas, em geral, de forma a responder a sua pergunta, os cuidados são os mesmos de alguém vamos chamar, da idade produtiva, da idade adulta. Né? Eduardo. Bom, você falou de vários problemas, né, que aparecem aí no seu consultório, sua experiência. Com relação ao estresse, bruxismo, por exemplo, e a famosa ATM, né? Uhum. Articulação temporomandibular, que vem crescendo, pelo menos o que eu tenho lido a respeito. Demais. O bruxismo, ele tem característica de fato genética ou de estresse, ou as duas coisas, e como isso atrapalha, né, a saúde dos dentes? Totalmente. Tem os dois componentes, né? Todos nós vivemos... Explica um pouquinho aí o bruxismo, como que se comporta mais à noite, né, ao dormir. Né? Há dois tipos, né? O que é mais noturno e o que é de vigília, que se chama, né, ao longo do dia. Quer dizer, tem de dia também? Tem. Porque aí depende da condição genética de cada um, mas fundamentalmente, do quanto a pessoa é exposta a estresse. Né? O estresse permeia a nossa vida. Isso. Na verdade. Né? A gente precisa se proteger, mas a gente vive sob estresse o tempo inteiro. Né? Não há muito como fugir. O que a gente precisa entender é como manejar isso e como isso vai ter o menor impacto possível na nossa saúde, independente de bruxismo ou não. O que é que acontece? Quando eu tenho o estresse, há uma secreção de dezenas de milhares de substâncias químicas, né, na nossa corrente sanguínea, e uma parte delas vai desencadear, vai produzir uma contração excessiva da musculatura, né? Tensão muscular. E aí, nossa face aqui é toda permeada por músculos, né? Que são regulados pelo sistema nervoso central. Então, se o sistema nervoso central está lá sendo demandado a aumentar essa contração muscular, esses músculos tendem a produzir isso. Isso vai aumentar a força com que
esses músculos se contraem, com que os dentes se tocam, e aí há uma possibilidade real dos dentes se desgastarem, da musculatura ficar cansada, da articulação se desgastar, de tudo isso acontecer ao mesmo tempo, né? E quando isso tudo acontece de forma muito intensa, o paciente sofre demais, dores demais, e aí o tratamento normalmente envolve tratar dali do sintoma, mas também tentar Da causa. administrar esse estresse de alguma forma. Doutor, eu queria ver uma relação entre saúde bucal e a saúde do coração. Isso é mito, é realidade. Como é que uma coisa influencia a outra? Joia. Não é mito, não. Também não é uma relação causal, né? Há que se fazer essa diferenciação. Vamos lá, tentar fazer um apanhado histórico. Ali, por volta do final dos anos 90, início dos anos 2000, surgem alguns estudos, né? Científicos, desenvolvidos aqui, alguns até aqui na América Latina, Chile, Peru, demonstrando que indivíduos que tinham infarto tinham placas de ateroma contaminadas, né, com bactérias vindas da cavidade bucal, ou originárias da cavidade bucal, habitantes da cavidade bucal. Joia. Isso trouxe um boom, né? Todo congresso que a gente ia, o foco era se falar disso e tal, e aí isso, geralmente na ciência, produz um aumento da produção científica naquele campo, né? Então, mais investigação, mais investigação. O que é que se viu depois desse monte de investigação que durou aí 10, 15 anos? Hoje em dia, a gente tem ainda essas pesquisas, mas já meio que se chegou num consenso, né? Qual é o consenso? É que, de fato, a doença da boca, né, especialmente as inflamações gengivais, aumentam a secreção de substâncias nocivas à nossa saúde de um modo geral, certo? Existe um marcador de inflamação chamado proteína C reativa, certo? Que a gente faz, inclusive, nos exames de sangue, quando o cardiologista pede, normalmente é um marcador importante que se pede. Muito bem. No indivíduo que tem inflamação gengival, por exemplo, essa proteína C reativa está alta. E a proteína C reativa é um fator de risco, é um fator desencadeante do evento infarto agudo do miocárdio. Então, quando eu tenho elevação da proteína C reativa, eu tenho um aumento do risco. Então, quando se pega o estudo ou uma população e vai lá se investigar, poxa, quantos indivíduos daqueles que tiveram infarto agudo do miocárdio tinham inflamação gengival, se encontra uma proporção alta. Daí a dizer que a inflamação gengival produziu infarto, não dá para fazer essa inferência. Mas dá para dizer que eu tenho uma doença, né, o indivíduo tem uma doença que pode aumentar o risco dele desenvolver o infarto. Legal. Com relação à estética, a gente tem visto muitas coisas, né? Às vezes necessárias, outras desnecessárias. Lábios de forma respeitosa, lábios em terceira dimensão colocados, né? Então, quando é que esse procedimento ele é exagerado, tá certo? E quando ele é necessário? E fala um pouco desses todos esses procedimentos. Isso é um tema bem espinhoso, né? Esse lance do ser necessário ou não ser necessário, a gente vai ficar aqui falando horas e não vai chegar numa conclusão, porque a necessidade é de cada um, né? É do espelho, né? É, como cada um se enxerga, né? A gente pode ir atrás de razões psicológicas ou sociológicas, né? A questão das redes sociais, da alta exposição, né? E o quanto isso impacta na autoestima da pessoa, né? Porque não melhora efetivamente, assim, Eu acho que tem gente que melhora. a saúde, né? Bucal. Tem gente que... Não, a saúde bucal não. De forma alguma. Eu entendo que psicologicamente a pessoa se sinta Às vezes a pessoa, com a autoestima né, melhor. segura. Claro. Mas eu digo, para a boca em si, provavelmente não tem muito efeito. O pior, foi ótimo esse gancho, né? Porque o pior é isso.
a gente tem visto pessoas com essas bocas, dependendo do gosto de cada um, bonitas, e com a saúde bucal extremamente deteriorada, né? Eu estou cuidando aqui da parte externa do que aparece no Instagram, mas lá para trás, os meus últimos dentes, por exemplo, eu já vi no consultório. Eu já vi, né? Pessoas com a face muito bem trabalhada, né? Dependendo do gosto de cada um, claro, né? Mas muito bem trabalhada e com a boca em um estado, da parte de dentro da boca, num estado deplorável. Então, assim, o quanto esse culto à imagem tem influenciado nisso é absurdo, né? Mas é um fenômeno que a gente está vivenciando. E você percebe isso nos seus consultórios. Totalmente. Né? Cresceu muito isso, né? Totalmente. Coisa que não existia na década de 70, 80. Não. Totalmente. E, assim, acho que, de novo, é responsabilidade nossa como profissionais de saúde alertar, orientar, né? o paciente nesse sentido. Olha, Joé, quer colocar uma boca em terceira dimensão? Eu gostei dessa expressão. Quer colocar uma boca em terceira dimensão? Joé, mas cuida da saúde, né? Para evitar uma repercussão em outra área do corpo, como a gente acabou de falar, né? Uma inflamação na gengiva podendo produzir desordens, às vezes, de grande monta, de grande impacto. A gente está chegando na nossa reta final. A gente falou muito sobre higiene bucal e tudo mais, mas eu queria entrar na questão... o senhor, como professor universitário, conversa... Eu queria saber sobre essa nova geração de dentistas que estão vindo. E fazendo eu queria que o senhor fizesse uma comparação da sua época, como estudante. O que é que mudou? Qual foi o paralelo aí? O que é que tem de diferente nessa nova geração da sua época? Legal essa pergunta. Eu acho que, assim, mudou muita coisa, né? A formação do dentista hoje, na minha interpretação, ela é uma formação mais ampla, mais científica, mais embasada, pelo menos assim, na faculdade onde eu trabalho, né? Que foi a mesma faculdade onde eu me graduei. Eu não posso falar pelas outras porque eu não conheço, mas o que eu vejo na minha faculdade é que há uma preocupação maior com uma formação fundamentada em ciência, né? A odontologia viveu durante anos e, inclusive, eu acho que a boa parte da sociedade ainda enxerga o dentista como uma pessoa muito voltada para uma técnica, para uma prática, e a gente tem responsabilidade, né? A gente da odontologia tem responsabilidade de mostrar que a gente trabalha com ciência, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Não que na minha época na minha época de graduação, não houvesse preocupação, mas é que hoje a informação é muito mais disponível, né? Estava falando outro dia com os alunos meus na faculdade, para a gente fazer um trabalho de escolar, né? Um trabalho de faculdade, sei lá, sobre qualquer coisa. Às vezes a gente tinha que ir numa biblioteca a da FOP sempre foi um pouquinho menos robusta do que a da Federal, então a gente que estudava na FOP, na UPE, tinha que ir, às vezes, à Universidade Federal, chegava na biblioteca central da Universidade Federal, aquele mundão de coisa, ia lá numa salinha chamada Comute, né, que era um sistema de comutação de artigos. Então, você ia lá, olha, eu fiz um levantamento bibliográfico, eu estou com 10 artigos. Aí ela ia num computador. Na época que eu estava na graduação já existia computador, né? Eles digitavam lá. Esse artigo tem em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais. Custa R$30 a dinheiro de hoje. Tá certo, eu preciso de uma cópia dele. Aí levava 30 dias para chegar na minha casa o artigo em papel. Hoje em dia, o artigo que eu quiser, em 85%, 90% das situações, às vezes eles são protegidos por direitos autorais, mas a maioria dos artigos, em algum momento eu vou ter acesso na íntegra, em tempo... Assim, eu ontem estava lendo um artigo de 2026.
A gente está em 14 de janeiro. Né? A gente fala, gravando desse dia 14, e você já tem acesso já a artigos que foram publicados agora. Né? Isso é fantástico. Né? Então, só isso já é uma grande diferença da minha geração, diferença de formação, sabe? A outra diferença, que aí eu acho que é uma diferença que conta negativamente para a formação atual, é o que a gente já falou aqui, né? Hoje em dia as pessoas têm mais acesso a medidas de prevenção, de higiene bucal. Então, os problemas mais que a gente pegava na época de graduação, os problemas mais cabeludos, vamos chamar assim, né? Mais graves, os alunos hoje vêm com menos frequência. Então, isso pode ser pode produzir alguma dificuldade deles na vida clínica, né? Porque, eita, isso eu nunca vi na faculdade. Era mais difícil a gente sair da faculdade antigamente dizendo que nunca viu um determinado caso, que a gente via muita coisa e hoje eles veem menos coisa. Mas vem. Né? Então, acho que assim, se fosse para eu escolher fazer faculdade, eu vou fazer eu fiz agora 28 anos de formado, né? Se fosse para eu escolher fazer faculdade há 28 anos atrás, né, 30 anos ou agora, eu acho que eu escolheria fazer agora, sabe? Acho que eu escolheria fazer agora. Pegando esse gancho aí que você falou no meio da questão da higiene bucal. A gente falou aqui de escovação, falou de fio dental, falou de flúor. Qual é o papel aí do enxaguante? Funciona, não funciona? Ele é apropriado a que momento, exatamente? Vamos lá. Enxaguantes bucais tem indicação, é uma medicação, né? A gente precisa usar de forma responsável. Há uma classe de pacientes que se beneficiam, sim, do uso de higiene bucal. Mas o grosso da população funciona bem com esse instrumentozinho chamado escova dental. Isso. Certo? E fio dental. Quem são esses pacientes que se beneficiam de um enxaguante? Pacientes que têm dificuldade de higienizar, alguma dificuldade motora, né? Pacientes acamados, pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico recentemente, né? E pacientes que tenham problemas bucais de difícil controle, né? Especialmente inflamações gengivais de difícil controle. Ok. Esses pacientes não são a maioria da população. Agora, vamos lá. Você, Beto, resolveram ir no supermercado, na farmácia, viram lá um enxaguante de uma marca X. Quero comprar. Joé, comprou, pode usar, não há problema. O que não pode eita, hoje eu não vou escovar tão bem porque eu vou usar o meu enxaguante. Hoje eu não vou passar fio dental porque o meu enxaguante está aqui todo dia. Não. Uma coisa não substitui a outra. Então, é inegociável, sob o ponto de vista da higiene bucal, escova e fio dental. É inegociável. Se você quiser incorporar um outro fator, um outro instrumento, que seria o enxaguante, nessa duplinha, né, fazer um trio de ataque, joia. Pode usar. Mas a dupla de ataque já é Bebeto e Romário. Perfeito. Doutor, qual é a mensagem que o senhor pode deixar aí para nossos telespectadores aqui sobre saúde bucal, quando é que deve começar, qual é a preocupação, visita os dentistas, faça uma boa mensagem para a gente aí, Eduardo. Eu queria completar essa tua pergunta, Beto, com a relação também com a osteoporose, já que nós temos uma população envelhecendo, né? E essa mensagem, qual é o cuidado que você tem que ter com os dentes para quem sofre esse tipo de dano, e a relação do cálcio também, né? Tá. Para fechar. Tá, vamos lá. Então vamos pegar logo essa parte da osteoporose e do cálcio. Cálcio. Necessário em fases diferentes para a odontologia, né? Numa fase de formação dos dentes, importantíssimo que a criança ali tenha um bom incremento de cálcio para que os dentes se desenvolvam da forma adequada e tal. E sejam resistentes, saudáveis e tal, né? Para dentes, essa importância.
Para a questão óssea, né, especialmente da osteoporose que você perguntou, a gente tem uma informação similar à que a gente discutiu agora há pouco sobre a questão das doenças do coração, né? Há uma relação direta entre inflamações gengivais e aumento de marcadores inflamatórios circulando no sangue, né? Por quê? O sangue que corre aqui é o mesmo sangue que corre no corpo todo. A osteoporose, ela também sofre influência desses marcadores inflamatórios, né? Esses marcadores inflamatórios podem aumentar a incidência, o risco de osteoporose. Além disso, os fatores de risco outros, né? Estresse, diabetes, tabagismo, são fatores de risco comuns à doença gengival periodontal e à osteoporose. Dito isso, quanto mais a gente conseguir controlar, falando da minha especialidade, né, da odontologia, quanto mais a gente na odontologia conseguir controlar o que nos cabe, né, o que a gente domina, que é a questão da saúde bucal, da saúde gengival e tal, a gente vai diminuir a exposição dos indivíduos a o maior risco, por exemplo, da osteoporose, né? É claro que há outros fatores hormonais e tudo mais, e que não é tão próximo da nossa área da odontologia. Essa seria talvez a principal mensagem. Né? Quanto mais a gente difundir na população a ideia de que precisa procurar o serviço de saúde odontológica, né, para manter a sua saúde bucal em dia, mais chance ela tem ou menos chance, vamos dizer assim, menos chance ela tem de a saúde bucal impactar negativamente na sua saúde sistêmica, na sua saúde geral, né? Então, procurar o dentista, o que a gente recomenda é que a cada 6 meses se vá a um dentista, né? Com as políticas públicas de saúde, isso tem acontecido, né? No sistema público e na rede privada também. A gente percebe uma maior conscientização de boa parte da população nesse sentido. Implementar sempre e se apropriar de bons hábitos de higiene bucal, como a gente falou logo no começo, né? Os altamente sofisticados fio dental e escova dental são as principais ferramentas de higiene bucal e cuidar. Acho que quanto antes isso começar na família, né, no cuidado com a criança, quanto antes isso puder começar, gera o hábito, né? Um adulto com o hábito, né? E depois, para ele se livrar desse hábito, vai ser mais difícil. Obrigado aí, doutor Renato. Deixa eu passar aqui para Eduardo, para agradecer, Eduardo, os nossos parceiros, por favor, Eduardo. É isso aí. Obrigado a vocês pelo apoio. Começamos aí o ano 2026 com a Alpha Ways XP Investimentos, Delta Expresso Café, a Óculo Óticas, Contar, assessoria de contabilidade e assessoria tributária, a Cultura Inglesa e a CDS Sistemas. Obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês e obrigado, doutor Renato Vasconcelos, pela participação, pelo aceite de nosso convite e aberto aqui também. Né, abrindo oficialmente 2026 aqui do nosso Conexões PE. Que honra. Obrigado Muito a vocês. obrigado, Contem pessoal. comigo. Valeu. Obrigado. Gente, agradecer a vocês aí que estão com a gente. Lembrando aqui, vai lá, salve o programa, compartilhe, indique as pessoas que a gente está aqui. Deixa eu agradecer aqui. Obrigado, doutor Renato. Valeu. Lembrar vocês, gente, está começando 2026, vai ter uma série de entrevistas aqui no programa, mas aproveite para compartilhar, para salvar, indicar os amigos aqui do nosso trabalho aqui, Conexões PE. Quem é o nosso convidado? Nossa convidada na próxima semana. Nossa convidada é Rose Guaresh, empresária
e presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Recife. Estaremos com ela na próxima semana. Gosto muito de Rose. Rose é uma pessoa maravilhosa. E faz um trabalho social, inclusive. incrível o trabalho social dela, muito legal. incrível. Acho que vale a pena, uma conversa muito boa que a gente vai ter aqui com a Rose. Agradecer a vocês, tá? Semana que vem está aqui no nosso Conexões PE.